E hoje vamos falar sobre o tempo de Deus. Esse pedestal tá muito aqui pra frente, vamos botar ele mais assim. Estou atrasadinha, vamos deixar a galera entrar pra gente falar sobre essa coisa que é o tempo, que tanto nos estressa e que tanto somos escravos dele. E o que tem a ver o tempo racional com o tempo emocional. Vamos refletir aqui sobre isso. Tá calor no Rio de Janeiro. Bom dia, Fatinha, que bom que você voltou para mim. Tudo bem? Deixa a galera entrar que eu já estou atrasada. Estou 10 minutinhos fora do meu horário para a gente conversar. Foi um vídeo que eu vi do Rossandro falando sobre o tempo de Deus, que é um assunto que eu gosto muito, mas é daquele tipo de assunto que é do orar e vigiar, e hoje, amanhã e depois, né? A gente precisa o tempo todo estar se lembrando que as coisas não são no nosso tempo, que as coisas são no tempo de Deus, porque muitas vezes a gente fica ansioso, impaciente, afobado, a gente não quer esperar, a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente acha que é o melhor, mas a gente não sabe tudo. A nossa visão é muito a visão desse momento do aqui e do agora, e a espiritualidade tem uma visão muito maior do que a nossa, né? Bom dia, Dani, que bom que você entrou. Então, como é importante a gente fazer essa reflexão das coisas acontecendo no tempo de Deus. E muitas vezes quando a gente apressa o tempo, as coisas não acontecem. Lembra muito aquelas frutas, né? Nada melhor do que você pegar uma fruta no pé, quando ela amadureceu naturalmente, e aí a fruta tem aquele gosto maravilhoso de fruta de verdade que amadureceu no pé. A outra coisa é quando você vai lá no mercado e compra umas frutas que você vê tipicamente que elas foram amadurecidas muito rápido e não tem o mesmo sabor, né? Nos Estados Unidos, então, você vê aquelas, você vai no supermercado, tem aquelas bancadas com as frutas lindas, enormes, coloridas, mas você vai ver o gosto, não tem gosto, porque foi tudo artificialmente amadurecido, né? Essa reflexão aí que a gente quer fazer hoje. Ah, quanta gente linda! Bom dia, Carlinha! Thaís voltou pra mim, Ju Cunha todo dia aqui com a gente, Kiko também, né? E aí, esse vídeo do Rossandro que eu vou mandar para vocês que estão na lista de transmissão, e quem não tiver, deixa o telefone para mim no Instagram, que eu incluo vocês na lista. Ele fala uma coisa muito engraçada, que é... Eu não sabia disso, mas que todas as pessoas que têm problemas mentais... A gente vai numa unidade que tem pacientes psiquiátricos internados, e ele dá o exemplo também daquele filme do Náufrago, né? Que o Tom Hanks fica perdido numa ilha. A necessidade que ele tinha de ficar marcando numa árvore quantos dias tinham se passado. E uma outra coisa que eu lembrei, que a gente também vê muito na cena das pessoas que estão presas, que elas vão marcando ali quanto tempo se passou. Então, essa necessidade de nós humanos termos essa cronologia, é como se fosse assim, se a gente não marcasse a vida em etapas, dia, mês, hora, ano, séculos, milênios, a gente se perderia. Então, já começa por aí, que nós humanos, nessa dimensão que a gente está aqui encarnado, a gente tem essa necessidade do tempo cronológico para a gente não enlouquecer. Literalmente é isso. Se a gente perder a noção do tempo, a gente enlouquece. E eu achei essa reflexão muito interessante, né? E sendo assim, o nosso tempo para nós humanos é um tempo racional, enquanto o tempo de Deus é um tempo emocional. É exatamente a necessidade do outro também, que ele cria o Mr. Como é que era o nome do boneco dele? Mr. Wilson. É, porque a bola era da Wilson, né? Mr. Wilson, para não se sentir sozinho. Então você vê que a gente tem a necessidade do outro e a necessidade do tempo para manter a nossa sanidade. Então, que coisa interessante a gente refletir sobre isso, né? Eu convivo diariamente com o Sérgio, que tá aposentado, que não trabalha, que fica muito em casa e tal. E todo dia ele me faz essa pergunta: que dia é hoje? Aí eu digo segunda-feira, terça-feira, sábado. Porque a pessoa tem a necessidade de saber o cronograma das coisas para não se sentir perdida. Então, isso é uma coisa que já é da nossa biologia, né? Então,
o que costuma acontecer com a gente quando a gente quer muito uma coisa e essa coisa não vem? E a gente fica insistindo para que aquela coisa aconteça e essa coisa não vem. E aí, muitas vezes, a gente não está pronto para que aquela coisa venha. Quantas vezes a gente que já passou dos 30 olha para trás e percebe nitidamente, né? Não, se aquilo que eu queria tanto tivesse acontecido antes, não teria tido o mesmo efeito. Quando passa o tempo, bom dia, Andréia, quando passa o tempo, na distância, a gente consegue perceber claramente, pô, ainda bem que eu não passei naquela prova, ainda bem que eu não passei naquele emprego, ainda bem que aquele moço não namorou comigo, ainda bem que eu não casei com aquela moça, porque a gente vê nitidamente com o passar do tempo que aquilo não teria sido bom para nós. Na época, era o que a gente mais queria nessa vida, mas depois a gente consegue analisar. E aí o Rossandro faz uma comparação do seguinte, por exemplo, você não pode deixar o seu filho de 12 anos de idade sair para uma noitada e chegar às 6 da manhã. Ele não está maduro para esse tipo de coisa. E do mesmo jeito, Deus, que é o nosso Pai, também não deixa que certas coisas aconteçam com a gente, porque a gente não está maduro para aquele acontecimento. Isso é complicado da gente entender, porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer, a gente insiste, a gente acha que o tempo está certo e Deus não manda porque o tempo não está certo, né? E aí ele dá o exemplo que eu até coloquei já nos stories, que é o seguinte: quantas pessoas ganharam na loteria, ficaram riquíssimas do dia para a noite? Não foi uma riqueza que foi sendo construída no tempo. Foi assim, dormi pobre, acordei milionário. E a gente vê essas pessoas 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, perdendo tudo, voltaram a ficar pobres. Ou tantas vezes, celebridades, por exemplo, o Elvis Presley, que a vida toda ele quis cantar, cantava no barzinho e tal, e quando ele acontece, ele é um estrondo e ele acaba não conseguindo lidar com isso, porque ele não estava pronto para esse sucesso, e aí o que acontece com ele, ele se perde. Bom dia, Isa, que delícia que você entrou hoje. Então, quando não aconteceu uma coisa que a gente queria muito, a gente tem que entender que não estava no nosso tempo. E outra, que é melhor ainda, quando não aconteceu aquilo que a gente queria, é porque o que vai acontecer é melhor e é maior. E isso a gente só vai conseguir entender quando a gente não trabalhar no racional e quando a gente trabalhar na nossa fé, na nossa confiança, na nossa entrega. Que isso é uma coisa muito complicada, porque é aquela coisa assim, a gente entrega para Deus, mas a gente quer pegar de volta, né? A gente fala assim, não, ok, Senhor, esse projeto assim, eu quero muito que saia, porque vai ser ótimo para mim e tal, mas eu entrego para você, porque você sabe melhor do que eu. Mas olha só, se for possível, esse ano ainda, tá? A gente faz, né, essas entregas, que são entregas per non mútuo, né? Que a gente quer conduzir a coisa, né, mandar em Deus. A gente pede para ele que se for melhor pra gente, que aconteça e tal, mas a gente bota data, a gente bota prazo, né? É complicado isso. Então a gente tem que ter uma entrega e uma fé e entender que Deus não atrasa. Olha que frase boa, Deus não atrasa. As coisas vão acontecer pra gente no momento certo de acontecer. Bom dia, Si, tudo bem? E não adianta, porque se não aconteceu antes, é porque não era para ser. E no budismo tem a coisa do momento presente, que eu gosto muito, e tem um conceito que é assim, o que está acontecendo agora, hoje comigo, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, é o que tinha que acontecer, é o perfeitamente bacana para acontecer. Pô, mas Esperança, como é que você pode falar isso? É minha vida, tá uma droga? Porque consequências das nossas escolhas, senão dessa vida, das vidas passadas. E a gente tem que ter calma,
paciência, continuar trabalhando, continuar fazendo a nossa parte. Não é que nem outro dia eu postei, né? Ah, Deus, eu queria tanto passar nessa prova. Aí Deus responde assim, então você pode pelo menos estudar? Porque também é isso, né? A gente não pode colocar na mão de Deus, vai ser no tempo de Deus e tal, e eu não faço nada, não. A gente tem que fazer o nosso melhor. Mas a gente tem que deixar de usar Deus como plano B e colocar ele como plano A. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente decide, a gente vai, a gente acontece, a gente traça o rumo, traça a meta, começa a se movimentar, começa a trabalhar e aí pede para Deus assim, ah, se tudo der certo. Mas a gente não parou antes de fazer os projetos para perguntar para Deus, o que eu faço? Como é que você pode me intuir? A gente não reza, a gente não medita, a gente não faz o evangelho, a gente não deixa que eles nos intua. Muitas vezes eles estão tentando nos intuir, o nosso espírito benfeitor ou o anjo da guarda, com o nome que você quer dar, e a gente está com a cabeça tão barulhenta, cheia de planos, que a gente sequer deixa essa intuição chegar. E a gente acaba usando Deus como plano B, quando na verdade a gente deveria usar Deus como nosso plano A, né? Primeiro ouvir, primeiro se conectar, primeiro rezar, primeiro ler o evangelho, primeiro ir no seu templo da sua fé, seja ele qual for, e se inspirar para depois tomar as suas decisões. Não, a gente toma as nossas decisões, aí depois a gente fala assim, não, se for da sua vontade, Deus, mas se possível esse mês ainda. Aí a gente não está conseguindo alcançar aqueles resultados que a gente tanto queria, né? É difícil entender isso, uma sutileza, né? Eu confesso para vocês que é difícil também, porque a gente tem problema de delegar, né? A gente é muito protagonista, a gente quer muito... A Juju tá falando, nossa, ex-pergunta o culto dos servos de luz falou sobre isso, a prece e a fé nos momentos de aflição. Exatamente, Juju. E a gente tem que usar mais a nossa fé e mais a nossa prece antes do momento de aflição, nos momentos de se conectar com Deus, exatamente, e pedir inspiração. Não, para onde eu vou? O que você quer de mim? Qual é a minha missão? Qual é o propósito que você tem para mim nessa vida? Me mostra, me inspira. E aí alguém vai te ligar, você vai num centro e vai ouvir uma palestra, uma amiga vai falar sobre alguma coisa, e aí a gente vai fluindo, né, na direção que Deus quer nos levar. Muitas vezes a gente coloca muita racionalidade, né, e acaba não tendo ouvidos de ouvir, exatamente isso. A fé é minha maior riqueza, verdade, né, Thaís? Quem tem fé realmente é a maior riqueza, né? E outra coisa que o Rossandro estava falando, que a gente só vê o presente e Deus não, Deus vê o antes, o durante e o depois. Então, é como se ele tivesse assim no Google Earth, né? A gente está ali no mapa só conseguindo ver qual é a próxima rua e ele está lá em cima conseguindo ver o mapa todo e sabendo para onde a gente tem que ir. Então, a gente usar esse GPS maravilhoso que é Deus, nos conectar através da fé com Ele e entender que o tempo dele é maravilhoso e que a gente vai dar certo, porque a gente veio ao mundo para dar certo. Somos filhos de Deus, somos centelhas divinas, somos o sal da terra. Mas a gente tem que usar essa intuição, essa conexão, a oração, a fé, para saber qual é o tempo de Deus, o que Ele quer da gente, né? Dani tá falando, aconteceu isso comigo esses dias. Deus colocou uma pessoa na minha vida para me mostrar um outro caminho, para realizar um projeto que eu estou escrevendo. Quando a gente está conectada, né, Dani? Quando a gente está conectada, é uma coisa que fica muito fácil, né? Quando a gente está conectada, as coisas acontecem de um jeito muito fácil. E a gente precisa buscar essa conexão o tempo todo, né? E aí existe um lado que as mulheres têm mais facilidade, porque nós mulheres somos mais intuitivas. Saiu de foco aqui. Os homens são mais racionais. Então a gente tem aquela coisa assim, a mãe fala pro filho, olha, cuidado, hein, não vai nessa festa não, porque, não sei, tô achando que isso não é legal, ou não pega esse avião, a alma feminina, em geral, é mais conectada e é mais intuitiva. E a alma masculina, em geral, é mais racional. Então, a gente tem que permitir que essa intuição
esteja ativa para a gente poder perceber os sinais de Deus. Exatamente, Thaís, para a gente poder se conectar e entender que tempo de Deus é esse, né? E aí tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele fala, que é muito bonito, que ele fala assim: minhas imperfeições e fracassos são como bênçãos de Deus, assim como meus sucessos e talentos, e eu os coloco ambos aos seus pés. Porque também a nossa trajetória de erro, e eu tenho falado muito aqui no Pílulas, que o erro é a dinâmica da vida, a nossa trajetória de erros é a que vai nos trazer até aquele momento que a ficha cai, a gente muda e aí dá certo. Então a gente não pode ter medo de errar, né? Ju tá falando, mas o desespero nos deixa surdo, exatamente. Se não estivermos em conexão através da prece, a fé nada adianta, exatamente. Então, olha o que o Mahatma Gandhi fala: minhas imperfeições e fracassos são como bênçãos de Deus, assim como meus sucessos e talentos, e eu coloco ambos a seus pés. Quando a coisa dá errado, a gente tem a tranquilidade que ali teve um erro nosso, que ali tinha uma lição para ser aprendida, que ali a gente precisava mudar alguma coisa, perceber alguma coisa, reconhecer alguma coisa para levantar e começar de novo até chegar no momento do nosso sucesso, que é o que Deus quer pra gente, a nossa melhor vida, né? E a outra frase que o Rossandro fala, que é muito bonita, é que Deus não atende nossos desejos, e sim as nossas necessidades. E quem é pai, quem é mãe, quem é tio aqui sabe, se deixar, a criança passa o dia todo na piscina e não quer nem parar para comer. A gente pode atender esse desejo da criança? Não. A gente tem que dizer: sai da piscina agora, vai almoçar, descansa um pouquinho, daqui a pouco você volta. Em geral, a criança briga, chora, esperneia: eu não quero. Mas a gente não pode atender os desejos dessa criança. A gente tem que atender as necessidades para que ela não adoeça, para que ela se alimente. Então, é a mesma coisa que Deus, nosso Pai, faz com a gente. Muitas vezes, o que a gente quer é um desejo que não vai ser bom para a gente. E Ele tem que atender, sim, as nossas necessidades e não os nossos desejos. E aí, por último, eu queria falar que o ciclo da vida, ele demora o tempo, né? Por exemplo, um carvalho, que é uma árvore linda, maravilhosa, ele demora 30 anos até virar uma árvore linda, frondosa, maravilhosa. Se a gente quiser uma coisa mais rápida, a gente pode plantar abóbora, que em 3 meses a abóbora já está ali. Mas a gente pode comparar uma abóbora com um carvalho? Essa é a pergunta, né? Então, a gente ter a paciência e a perseverança e a insistência de que as coisas demoram um tempo, que o sucesso rapidinho, ou plantar e 3 meses depois colher uma abóbora, pode até ser legal, mas não vai ser uma colheita no sentido eterna. Porque um carvalho você planta, e se tudo der certo, não tiver nenhum problema no mundo, ele vai continuar sendo um carvalho. Então, é isso que a gente deve querer ser, né? Uma árvore frondosa, que um dia passem os nossos filhos, os nossos netos e digam: olha, aquela árvore linda foi vovó que plantou, né? Demorou, mas quando cresceu ficou uma coisa linda. Então, que a gente consiga respeitar esse tempo de Deus, sabendo que Ele não está preocupado com os nossos desejos, e sim com as nossas necessidades. Com o que a gente precisa para a gente fazer a nossa reforma íntima, com a nossa amadurecimento, com a nossa sabedoria, porque só aí, quando a gente estiver maduro o suficiente para ser premiado, é que Ele vai entregar o nosso prêmio, porque aí sim a gente vai cuidar dele, né? Se eu ganhar na loteria com 17 anos, eu vou torrar tudo. Se eu ganhar na loteria com 60, provavelmente eu já vou saber melhor o que fazer com o dinheiro. Alguns também não, mas enfim, vamos crer que a gente sim. Então, que a gente entenda que o tempo de Deus é o tempo perfeito, que a gente tenha paciência e que a gente se conecte com Deus sempre como um plano A. Antes de sair querendo fazer as coisas,
Plano A, primeiro Deus. O que é, o que não é. Reza, medita, espera, como aconteceu com a Dani, alguém vai te dar uma palhinha, ele vai falar com a gente através das pessoas, de um livro, de um vídeo, seja lá do que for. E aí a gente começa a traçar os nossos planos. Aí a gente vai estar no flow que Deus quer pra gente. E aí tudo vai dar certo. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Que a gente entenda que o tempo de Deus é o tempo correto. Tenhamos paciência, rezemos muito, vamos ter perseverança, vamos ter fé e vamos nos conectar para que o caminho fique mais fácil. Beleza? Adorei estar com vocês aqui hoje, as palavras lindas que eu recebi de vocês. Obrigada, Thaís, pela participação. Juju também, Dani foi incrível. E vamos que vamos. Adorei que você estava com a gente. Jucunha, Kiko, Isa, Andréia, Carlinha estava aqui com a gente hoje também. Fatinha. E a galera que assiste depois no reprise, obrigada pela participação, obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta de novo, 9 horas. Vou mandar para vocês esse vídeo do Roçando para vocês assistirem, que é muito bonito. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Adorei também, Isa, que você veio. Volte sempre. Nos vemos amanhã, 9 horas. Beijo, tchau.